Quando, em meio a um grupo de monstros mecânicos, aparece um monstro numérico, você precisa pensar no quão gigantesco esse número deve ser. Você foi transportado para outro mundo. Mas o sistema pede que você escolha uma das seguintes habilidades como sua vantagem especial: controle do tempo, espaço infinito, lei do destino, lei de causa e efeito. Quando você vê a quinta opção, percebe que ela possui apenas duas palavras: força bruta. Você observa aquela quinta opção que parece não se encaixar com as outras e fica pensando em quão grande deve ser essa força para receber esse nome. Decide descobrir por si mesmo. Sem hesitar, escolhe a quinta opção. Você é transportado para um mundo de fantasia e cultivo, sob um sol tão escaldante que parece capaz de cozinhar você vivo. Você finca a enxada na terra com força e a poeira se espalha. Depois de chegar a este mundo de cultivo chamado Reino Tianlan, você não se tornou o filho do destino, nem um genro rico. Em vez disso, virou o agricultor espiritual mais humilde da seita Enjun. Sem raízes espirituais. Sem conexões. Cultivando a terra e carregando água todos os dias. Suportando broncas constantes sem sequer conseguir fazer uma refeição completa. Quando seu estômago ronca, você começa até a se perguntar se será o primeiro transmigrado da história a morrer de fome na entrada de uma seita. Foi então que uma voz mecânica e fria explodiu de repente em sua mente. Detectado um forte desejo de sobrevivência do hospedeiro. Vinculando o sistema de poder absoluto. Vinculação concluída. Entregando o pacote de iniciante. Escolha uma das 5 leis fundamentais a seguir como talento inicial. No segundo seguinte, o mundo inteiro para. O vento deixa de soprar. As nuvens ficam imóveis. Os pássaros congelam no ar. Até mesmo a poeira para de se mover. Seu coração dispara. Você sabe que aquilo não é uma ilusão. Finalmente chegou o sistema atrasado do transmigrado. 5 esferas de luz aparecem diante de você. Lei do tempo. Controle passado e futuro. Com o pensamento, o tempo retrocede. Lei do espaço. Viaje entre dimensões e universos. Atravesse mares de estrelas com um único pensamento. Lei do destino. Toque os fios do destino. Todos os seres são apenas peças do tabuleiro. Lei de causa e efeito. Quem se envolver nela ficará preso em um não mortal. Nenhuma lei poderá afetá-lo. Cada uma possui efeitos impressionantes e uma aura esmagadora. Qualquer uma delas parece capaz de destruir o mundo. Você fica olhando, de olhos arregalados. Quase escolhe uma aleatoriamente. Mas então seu estômago ronca novamente. Aquele som o arranca a força do sonho de governar os céus e os mundos, trazendo de volta para a realidade. Neste momento, o que você mais precisa é de uma refeição completa. Não de uma frase filosófica. Então seus olhos se voltam para a última opção. Uma esfera de luz branca simples e discreta. Sem imagens. Sem efeitos especiais. Apenas 2 palavras. Força bruta. Seus olhos brilham imediatamente. Sem qualquer hesitação, você estende a mão. Eu escolho esta. Eu escolho força bruta. Todas as funções do sistema foram transferidas. Iniciando a autodesinstalação. Aproveite sua refeição. Antes que você consiga reagir, uma corrente quente percorre todo o seu corpo. Logo depois, a voz mecânica desaparece completamente. Como se nunca tivesse existido. O mundo congelado volta a se mover. O canto das cigarras retorna. O vento sopra novamente. As nuvens voltam a se mover. Você fica parado por um longo tempo. Atordoado. Sentindo que acabou de ser enganado. É só isso? Os sistemas dos outros possuem sorteios, lojas, missões diárias ou pelo menos atendimento ao cliente. O seu? Ele dá uma opção, você escolhe e ele vai embora. Nem serviço pós-venda existe. Você está fervendo de raiva quando uma voz sarcástica surge perto dali. Vejam só quem temos aqui. O grande preguiçoso da seita Enjun. Lin Fan. O quê? Em vez de cuidar do seu campo espiritual, está sentado aqui esperando a morte? Quem chegou foi Li Cixi, administrador dos discípulos externos. Um bajulador profissional que subiu na vida graças à adulação. Seu passatempo favorito era oprimir agricultores espirituais sem influência. Ele para na beira do campo. Olha para sua plantação quase morta. E faz uma expressão de desprezo. Então ergue o pé. E chuta o balde que você acabou de trazer. Dengue. A água do poço se espalha pelo chão, evaporando quase instantaneamente sob o calor escaldante. Você fecha o punho. Aquela água foi carregada por quilômetros de trilha montanhosa. Mas Li Cixi age como se não percebesse sua expressão. Continua calmamente retirando uma pedra espiritual de baixa qualidade do peito. Ele a balança diante dos seus olhos. Depois aguarda novamente. Sua produção deste mês foi a pior de todas. De acordo com as regras, seu salário será descontado. Um agricultor espiritual deve conhecer seu lugar. Se nem sabe cultivar a terra, quer praticar cultivo? Continue sonhando. Seu peito queima de raiva.
Mas ao ver os capangas atrás dele, todos com níveis de cultivo superiores ao seu, você acaba se contendo. Li Sishibu foi satisfeito. Então se afastou com seus subordinados. Enquanto saía, ainda resmungava. Um mortal sem raiz espiritual. Como ousa permanecer numa seita de cultivo? Depois que eles foram embora, soltei um longo suspiro. Então me abaixei para recolher a tábua de madeira caída. Ao fazer isso, peguei casualmente um pedaço de minério de ferro negro que estava no chão. Minha intenção era apenas jogá-lo para longe. Afinal, aquele era um minério famoso por sua dureza. Nem mesmo as espadas voadoras dos discípulos internos conseguiam deixar marcas nele. Mas no instante em que apliquei um pouco de força, puf! O minério do tamanho de um punho se transformou em pó. Virou um pó negro fino como farinha, escorrendo silenciosamente entre meus dedos. Congelei. Fiquei olhando por um bom tempo sem conseguir reagir. O vento soprou, espalhando o pó negro pelo chão. Olhei para minhas mãos. Depois para o pó. Então apenas um pensamento permaneceu em minha mente. Minha força parece ser absurda demais. Nos 3 meses seguintes, descobri que aquele dom era ainda mais ridículo do que imaginava. Não era uma força fixa. Nem um aumento momentâneo. Era como se não existisse limite. Ela crescia constantemente. Comer me deixava mais forte. Dormir me deixava mais forte. Trabalhar me deixava mais forte. Até respirar me deixava mais forte. A cada instante. Sem parar. Sem qualquer limite visível. Antes, minha enxada de quase 50 quilos parecia pesada. Agora eu a balançava como se fosse um galho seco. Um grande barril cheio de água? Eu o carregava com apenas uma mão. Sem sequer mudar a expressão. Sem ficar ofegante. A velocidade com que cultivava os campos espirituais tornou-se assustadora. Os outros discípulos precisavam de 3 dias para arar um campo inteiro. Eu terminava em meio-dia. Sem esforço. O único problema era que meu corpo continuava sem qualquer traço de energia espiritual. Nenhuma. Nem a menor quantidade. Aos olhos dos outros, eu continuava sendo apenas um agricultor espiritual insignificante da seita externa. Mas isso não me incomodava. Para mim, força era suficiente. Quanto ao cultivo, alcançar o dão, tornar-me imortal, tudo isso podia esperar. Primeiro vinha a comida. 3 meses depois, eu estava parado diante do campo, sorrindo de orelha a orelha. Diante de mim se estendia um enorme mar dourado de arroz espiritual. As espigas estavam pesadas, brilhando levemente com energia espiritual, liberando um aroma delicioso. Era o resultado de 3 meses de trabalho duro. Segundo meus cálculos, aquela colheita poderia ser vendida por pelo menos 100 pedras espirituais de baixa qualidade. Com esse dinheiro, nem precisaria mais economizar. Poderia comer pães recheados de carne todos os dias. Talvez até 2 de uma vez. Me agachei. Passei a mão pelas espigas, enquanto planejava mentalmente os próximos meses de refeições. Mas naquele exato momento, Guon! Um estrondo sacudiu os céus. Parecia que alguém havia rasgado o firmamento ao meio. Levantei a cabeça. O céu azul desaparecera. Nuvens negras giravam violentamente. Relâmpagos púrpura dançavam entre elas. Lá no alto, 2 luzes. Uma verde. Outra negra. Colidiam repetidamente. Cada choque produzia explosões que iluminavam dezenas de quilômetros. Até a energia espiritual da região estava sendo revolvida. Meu rosto mudou instantaneamente. Imortais lutando. No instante seguinte, um rugido ecoou pelo céu. Da luz verde. O ancião supremo da seita Enjun gritou furiosamente. Velho monstro Suami! Como ousa invadir o território da minha seita Enjun? Da luz negra veio uma gargalhada sinistra. Entregue o elixir da imortalidade. Caso contrário, exterminarei todos os discípulos desta montanha. Os 2 especialistas do reino núcleo de energia travavam uma batalha mortal. Para os cultivadores da seita, era uma luta lendária. Uma oportunidade única. Para mim, era uma desgraça. Como esperado. Após mais uma troca de golpes, uma onda de choque gigantesca explodiu no céu. Varreu florestas inteiras. Destruiu casas dos discípulos externos. Gritos ecoaram por toda parte. E então, a onda avançou diretamente na direção do meu campo espiritual. Arregalei os olhos. Meu arroz espiritual! Sem pensar, corri para o meio da plantação. Abri os braços e protegi desesperadamente as espigas prestes a amadurecer. Bum! A onda de choque atingiu minhas costas. Como se um trem tivesse colidido contra mim. Qualquer pessoa normal teria os ossos reduzidos a pó. Mas eu apenas balancei levemente. Meus pés afundaram na terra, como estacas. Enquanto resistia ao impacto, continuava amaldiçoando os 2 velhos do céu até a 10ª geração de seus ancestrais. No começo,
Achei que bastava suportar. Mas então a situação piorou. O velho monstro Suamin percebeu que estava perdendo. Então decidiu usar seu tesouro supremo. O disco do destino. Uma gigantesca sombra circular surgiu no céu, cobrindo mais de 100 quilômetros em um instante. Uma pressão esmagadora caiu sobre toda a região. O ancião supremo ficou horrorizado. Não! Um tesouro da lei de causa e efeito. Naquele momento, as árvores começaram a murchar. A energia espiritual dos cultivadores foi arrancada à força. A vitalidade de todos os seres vivos começou a desaparecer. Eu também senti algo sendo drenado. Mas para mim a perda era quase insignificante. Entretanto, meu campo espiritual não teve a mesma sorte. As espigas douradas começaram a secar diante dos meus olhos. O brilho desapareceu. A vida desapareceu. Os caules encolheram. E então, viraram cinzas. O vento soprou, levando embora os restos da minha colheita. Fiquei imóvel, olhando para as cinzas em minhas mãos. Em minha mente, algo se rompeu. Aquele não era apenas um campo espiritual. Eram 3 meses da minha vida. Meu pão. Minha comida. Minha sobrevivência. Enquanto isso, o velho monstro Suamin ria loucamente no céu. Tudo dentro deste domínio morrerá hoje. Pessoas. Animais. Tudo será destruído. Lentamente me levantei, segurando a velha enxada de ferro torta. Minha cabeça permanecia baixada. Ninguém conseguia ver minha expressão. Mas uma única frase ecoava em minha mente. Meu campo espiritual. Lentamente me levantei, segurando a velha enxada de ferro torta. Mantive a cabeça baixa. Ninguém conseguia ver minha expressão. Mas, dentro de mim, algo havia se quebrado. Aquele campo espiritual não era apenas terra. Eram 3 meses da minha vida. Eram meus pães cozidos no vapor. Meus bolinhos de carne. Minha comida para os próximos dias. Enquanto isso, o velho monstro Suamin continuava gargalhando loucamente no céu. Hoje, tudo num raio de 100 quilômetros morrerá junto com este domínio aprisionador dos céus. Ergui lentamente a cabeça. Apertei com força a enxada enferrujada que havia sido entortada pela onda de choque. Meu campo espiritual. Minha vida. Não gritei. Mas algo parecia estar rugindo dentro do meu coração. Olhei diretamente para a figura de túnica negra no alto dos céus. Então assumi uma postura que havia repetido incontáveis vezes durante os últimos meses. A postura de cavar a terra. Segurei firme a enxada. Girei o corpo. E desferi um golpe. Não havia energia espiritual. Não havia luz divina. Não havia técnicas impressionantes. Nem qualquer efeito especial grandioso. Apenas força. Força pura levada ao extremo. No instante em que a enxada avançou, o ar à minha frente foi comprimido violentamente. Uma onda branca visível surgiu no espaço. Por onde passava, o próprio espaço se rasgava, como uma folha de papel sendo cortada. Fendas negras apareceram. Fragmentos espaciais voaram como vidro quebrado. No céu, o sorriso arrogante do velho monstro Suamin congelou instantaneamente. Seu precioso domínio aprisionador dos céus nem sequer resistiu por um segundo. Craak! O artefato explodiu, transformando-se em incontáveis partículas de luz espiritual, espalhando-se pelos céus. No mesmo instante, o velho monstro Suamin cuspiu sangue. Seu corpo foi atingido diretamente pela onda de força. E simplesmente desapareceu. Apagado da existência. Antes de morrer, apenas um pensamento permaneceu em sua consciência divina. Um pensamento cheio de terror e de incompreensão. Sua voz ecoou pelos céus. Que lei suprema é essa? Fiquei parado na beira do campo. A enxada em minhas mãos rachou. Então se partiu em duas. Olhei para a montanha distante. Sua parte superior havia sido cortada completamente. O corte era tão liso quanto um espelho. Cocei a cabeça. Joguei a enxada quebrada de lado. E murmurei. Que lei? Não existe lei nenhuma. É só força bruta. Depois disso, nem me dei ao trabalho de olhar para o céu. Virei as costas. E voltei para meu campo. No meio daquele mar de cinzas, comecei a procurar desesperadamente por qualquer coisa que pudesse ter sobrevivido. Procurei por muito tempo. Até que finalmente encontrei meia espiga de arroz espiritual. Apenas metade. O resto já havia virado cinzas. Soltei um suspiro doloroso. Segurei aquela meia espiga como se fosse um tesouro. Então caminhei de volta para minha cabana de palha. Para mim, não importava que tipo de velho monstro havia morrido. Nem que uma montanha tivesse sido cortada ao meio. A única coisa importante era uma pergunta. O que eu iria comer amanhã? Mas nos céus, o ancião supremo da seita Enjun havia assistido a tudo. E estava completamente paralisado. Seu olhar alternava entre a montanha partida
em minhas costas enquanto eu me afastava. Seu corpo inteiro tremia. Não de medo, mas de excitação extrema. De repente, uma antiga lenda da seita surgiu em sua mente. Uma lenda transmitida por mais de 10.000 anos. Dizia-se que o fundador da seita Enjun não era um cultivador comum, mas sim um lendário cultivador corporal da Era Antiga. Um ser que havia levado o caminho da força ao extremo absoluto. Segundo a lenda, ele nunca ascendeu aos céus. Em vez disso, escolheu permanecer oculto entre os mortais, vivendo uma vida comum, observando silenciosamente o mundo. Quanto mais o ancião supremo pensava, mais emocionado ficava. Seus olhos ficaram vermelhos. Destruir um artefato de lei de causa e efeito com um único golpe. Rasgar o espaço apenas com força física. Aquilo era exatamente o lendário poder divino quebrador de leis. O ápice absoluto do caminho da força. Não havia dúvida. Aquele homem era o ancestral oculto da seita Enjun. Tremendo de emoção, ele retirou uma placa de jade de comunicação e gritou com toda a força: "Informe imediatamente o mestre da seita." O ancestral oculto despertou. Assim que terminou de falar, seus olhos reviraram, e ele desmaiou no céu devido à emoção excessiva. Enquanto isso, na minha cabana de palha, eu estava sentado, abraçando a meia espiga de arroz espiritual, olhando para o vazio, com apenas uma preocupação em minha mente.